Eu quero então, nesse sermão temático, tomar como base o Salmo 119, verso 105, versículo 105. Vamos dizer juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas foi muito fraco. Se a lâmpada da palavra para você for com a intensidade que você falou, está aparecendo uma lanterna com as pilhas bem fraquinhas. Mas a Bíblia não é assim para a nossa vida. Ela realmente é uma luz, é um farol que ilumina e mostra o caminho para a vida eterna. Então, sendo ela esse farol, vamos dizer com mais força nos pulmões, vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pai querido, exaltado e glorificado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado porque a sua palavra chegou até nós. Muito obrigado pelos homens e mulheres que foram usados pelo Senhor e pelo seu Espírito durante toda a jornada do povo judeu que guardou a sua palavra, o Velho Testamento. Muito obrigado, ó Deus, por este povo, por esses judeus que guardaram a sua palavra para que ela chegasse até nós. Obrigado pelos cristãos que guardaram o Novo Testamento, a prescrição de Jesus para a sua igreja. E sabe, Senhor, como muitos guardaram a custo do preço das suas vidas, dos seus sangues. Muito obrigado, Senhor, porque foram homens e mulheres que, mesmo lutando contra a imposição do sistema do mundo que eles viviam, mas se mantiveram fiéis ao propósito do Senhor de preservar a sua santa palavra, para que ela pudesse salvar o povo do século 21, para que ela pudesse me alcançar cada um que está aqui nessa noite, e talvez, se não todos, mas muitos que estão através da live. Que nessa noite a sua palavra fale mais uma vez ao nosso coração, e o seu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar ao meu coração e ao coração de cada ouvinte, para o louvor, glória e honra do seu nome. Pois assim eu oro, nos colocando diante do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu sei que muita coisa que eu vou dizer aqui nessa noite eu já falei outras vezes, mas como é o dia da Bíblia, eu quero deixar isso registrado nas nossas lives. Hoje era para o povo de Deus estar celebrando, comemorando esse dia da Bíblia. Eu falei de manhã que eu lembro que quando eu me converti, nós tínhamos muitos eventos. Eu não lembro se teve um outro evento envolvendo as igrejas evangélicas de Caruaru, depois do último que eu lembro, que foi uma proposta feita pela AMEAP, né? Associação dos Ministros Evangélicos de Caruaru, do Agreste, lá no Marco Zero de Caruaru, montaram lá um palco, e foi narrada toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 24 horas do dia. Davi era muito pequeno, talvez não lembre, mas Minho lembra, participamos. Sarinha era muito pequena, mas já tinha aqueles textos, capítulos e capítulos da Bíblia decorado, e participou narrando alguns desses capítulos, se não me falha a memória, entre eles Coríntios 13. E do versículo 1 de Gênesis até o último versículo do Apocalipse, dia e noite, 24 horas, em um som não muito alto, mas foi narrada toda a Bíblia. Como seria bom que isso não tivesse parado? Mas parece que o povo de Deus esqueceu de comemorar. Eu fiz uma enquete aqui hoje pela manhã, e tínhamos um grupo não tão bonito como nós temos aqui nessa noite, mas um grupo bom. E 50% mais ou menos do grupo não lembrava que hoje era celebrado no Brasil o Dia da Bíblia. O segundo domingo de dezembro, todos os anos, é um dia separado para os crentes do Brasil, como sendo o dia da Bíblia. A Bíblia vem de uma palavra, biblos, que tem a ver com, sabe, o papiro,
designava o papiro, que foi uma das formas de primeiro material de escrita. Quem quiser depois conhecer um papiro, me lembre que eu trago um para mostrar a vocês. Um papiro original. Não original das escrituras, mas um material sim. Isso depois foi se aprimorando e se tornou o papel que nós temos hoje. E essa palavra Bíblia no plural é exatamente Bíblias, que significa livros, coleção de livros. É interessante que a Bíblia foi escrita com diversos estilos literários. Você vai encontrar livros poéticos, por exemplo, com belíssimas poesias, salmos. Você vai ter livros poéticos como os pensamentos do sábio lá em Provérbios. Você vai ter livros poéticos e, entre outros livros, canções, poesias, orações poéticas do povo de Deus, em expressão de gratidão e de louvor ao Senhor. Você vai ter livros históricos. Livros históricos, irmãos, tão precisos, que eu já ouvi relato de muitos arqueólogos, que quando eles quiseram, localizar naquela região bíblica, algumas das terras, algumas das cidades citadas na Bíblia, eles foram pelo relato bíblico e encontraram com precisão escavações arqueológicas a partir das coordenadas bíblicas. Então nós temos livros históricos que narram histórias que estão entrelaçadas com a história mundial, com a história secular. Inclusive, para o povo judeu, a Bíblia não é só um livro das prescrições divinas, mas é um livro onde está a história deles. Por isso que viajar para aquela terra é muito bom, é você andar na história da Bíblia. Você vai encontrar cartas, você vai encontrar narrativas no Novo Testamento, das experiências dos apóstolos, das experiências, deles com Cristo, da obra de Cristo na terra. Um conjunto de cânticos você encontra na Bíblia e muitas outras expressões literárias. Então é um livro riquíssimo. A Bíblia, ela é composta, discutimos hoje pela manhã, não como alguns dizem, porque no comum ela é conhecida como uma Bíblia, se for católica, de 72 livros, e se for evangélica, de 66 livros. Mas deixa-me dizer uma coisa, a Bíblia evangélica ela não tem 66 livros, porque o livro dos Salmos são 5 livros, independente de ser na Bíblia católica ou na Bíblia evangélica. São 5 livros. E se eu conto o livro dos Salmos como um livro, mas eles são 5, eu tenho que acrescentar mais 4. Então, ao invés de 66 com 4, eu tenho 70 livros. A Bíblia é composta por 70 livros, escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e o grego, com predominância do hebraico, o Velho Testamento. Alguns escritos do Velho Testamento em aramaico, mas são menos do que o hebraico, e o Novo Testamento escrito em grego. Então você tem aí um livro, uma enciclopédia escrita em 3 idiomas. Foi o primeiro livro impresso em larga escala, mais ou menos em 1450 aproximadamente, por Gutenberg, o homem que naquela época, eu sei que é uma comparação, Davi, para você que gosta de tecnologia bem esquisita, mas digamos que foi o computador da época, porque ele conseguiu criar a máquina tipográfica, da tipografia, que através de pequenas letras construídas uma por uma em um tipo de metal, como um chumbo, por exemplo, e cada palavra era organizada letra por letra. Você já imaginou que escrever a Bíblia organizando palavras letra por letra? E ali ele conseguiu imprimir. O primeiro livro que ele imprimiu foi exatamente a Bíblia, em 1450, através de uma tradução muito conhecida mundialmente como a Vulgata, que foi a primeira tradução do original hebraico e aramaico
e do grego para uma linguagem mais acessível, e foi traduzida pela primeira vez por São Jerônimo. E a primeira Bíblia continha aproximadamente 641 páginas. E são curiosidades, mas são interessantes. Porque, irmãos, não é um livro qualquer. Nenhum outro livro tem uma história de construção tão bela, tão precisa como as Escrituras. Eu estava lendo alguns artigos e a TV Jornal, no dia 7 de abril, eu tenho uma dificuldade muito grande de, pelo número, saber qual é o mês. Eu tive que contar aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 7/4, 7 de abril de 2022. TV Jornal, ela falou de uma pesquisa que foi feita sobre a leitura da Bíblia. E eu tenho uma triste notícia de dizer que desde 2011 até 2022 foi a leitura da Bíblia, ela vem em decadência. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia. E nesse relato está lá, pode procurar na página da TV Jornal, 7/4/22. Diz lá o relato que cerca de 26 milhões de pessoas deixaram de ler a Bíblia. Que tristeza. Mas eu quero, a partir dessa fala, eu quero lembrar a você 3 coisas que são importantes no meu sermão de hoje. Primeiro, que a Bíblia prova sua veracidade por sua unidade. A Bíblia prova a sua veracidade, ela mesma prova a sua veracidade pela unidade que existe nela. O que é que eu estou querendo dizer? Foram 3 idiomas, aproximadamente 1100 anos para que ela toda fosse escrita. Teve aproximadamente 40 escritores, que muitos não se conheceram, muitos não tiveram acesso ao escrito do outro. Às vezes tinham escritores escrevendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. E eu quero lembrar que não tinha internet, não existia celular, não tinha WhatsApp, nem rede social. Para poder se comunicar entre os locais onde eles estavam, se pudessem chegar lá e soubesse que o outro estaria escrevendo, tinha que ser viagem de alguns dias, montado nas costas de um cavalo, de um jumento, ou seja, de qual fosse outro animal. E eles conseguiam escrever a mesma temática, o mesmo assunto, com as mesmas orientações, sem contradição. Então a Bíblia, ela tem, sabe, essa beleza, 40 escritores, cerca de 1100 anos, escrita em 3 continentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, o tempo diferente, as pessoas eram diferentes. A Bíblia tem a beleza dessa plena harmonia. Nenhum outro livro, irmãos, consegue ser escrito desse jeito. Eu já vi livros de bons autores que nos seus próprios escritos, um livro só, um único exemplar, não é uma biblioteca, um único livro, você encontra contradições do que ele mesmo está dizendo, dos seus próprios pensamentos. E nós temos a Bíblia escrita por 40 autores, lugares diferentes, tempos diferentes, e você não encontra contradições. Isso é a mão de Deus, uma plena harmonia, sem contradições nos seus valores e ensinos. Você não tem contradições bíblicas nos valores e nos ensinos bíblicos, nos ensinos de Deus para os homens. Um conteúdo uníssono. Nenhum outro livro tem esse perfil. Nenhum outro livro escrito por nenhum cientista, nenhum, filósofo, nenhum doutor, nenhum outro livro chega sequer perto do perfil da veracidade dessa constância, dessa unidade que tem as Escrituras Sagradas. A Bíblia é inerrante,
ela não contém erros, ela não erra, ela é fixa, ela é imóvel, ela é imutável, que não comete erros, que não se engana, é infalível. Isso é o que a teologia chama de as inerrantes escrituras, ou a inerrância das escrituras. Não tem erro, irmãos. Tem mal intérpretes, tem maus leitores, mas erro não. Amém ou não amém? Isso lhe ajuda a edificar a sua vida? Isso traz uma alegria de que você não está se fundamentando em um pensamento qualquer e humano? Porque para mim traz a certeza de que eu não estou enganado, de que eu não estou errado, de que eu estou no caminho certo, porque eu estou lendo, não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, escrito, para que eu saiba qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira foi que a Bíblia prova sua veracidade por sua unidade. Segunda, a Bíblia prova sua veracidade pelo cumprimento das profecias. Ah, se eu tivesse tempo para falar das profecias nessa noite. Para mim é uma das coisas assim, sabe, mais bonitas das Escrituras. Deixa eu sair um pouquinho do meu sermão. Irmãos, narrar algo que aconteceu é muito fácil. Se você não tem um livro histórico e você quer saber de algum acontecimento que teve, se você não escutou nenhuma reportagem, foi que aconteceu hoje em um determinado bairro de Caruaru, mas já aconteceu, mas você não sabe, não tem problema, saia, procura umas boas fofoqueiras e bons fofoqueiros, que você vai saber, porque já aconteceu. Agora, você ter uma previsão do que vai acontecer, aí não é para qualquer um, é só para quem tem, sabe, o controle da história, só para quem tem um conhecimento pleno de todas as coisas, só o Senhor. Então as profecias é uma dessas provas da veracidade, porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. Ele se usou de homens como escritores, mas o autor, o que deu a inspiração, foi o próprio Deus. É o pneustre de Deus, ou o sopro de Deus, para cada um dos escritores. 1 Pedro vai dizer isso. Ele diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhum profeta das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo seu Santo Espírito. Glória a Deus por isso. Sabe, quando Paulo estava escrevendo, era Paulo recebendo a instrução do Espírito de Deus. Quando Isaías estava escrevendo, era o Espírito de Deus soprando nos seus ouvidos, no seu coração. Quando Malaquias estava falando, era, sabe, sendo cheio do Espírito Santo. Quando Pedro escreve, foi o Espírito Santo que soprou no seu coração, que revelou a verdade. Então nós não temos um livro, nós temos a revelação de Deus, que podemos chamar de coleção de livros sagrados, a Bíblia. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, está escrito lá em Zacarias 7:8. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, está escrito lá em Jeremias 33:19. Era Deus, irmãos, era Deus soprando. Então a palavra do Senhor veio a Elias, está lá em 1 Reis 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, está lá em Isaías 38:4. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Joel 1:1. E nós passaríamos a noite aqui citando alguns outros textos. O que foi que Isaías disse? Veio dele? Não, está aqui. Então, a palavra do Senhor veio. Foi Deus que revelou a Isaías.
Foi Deus que falou a Jeremias, foi Deus que falou a Elias, foi Deus que falou a Zacarias, foi Deus que falou a Mateus. Espera aí, pastor, agora o senhor se equivocou. Mateus andou com Jesus, mas Jesus certa vez disse aos seus discípulos: olha, fiquem tranquilos, eu vou voltar para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito, e ele vos fará lembrar tudo quanto eu tenho vos ensinado. Depois que Jesus ressuscitou, andou com ele e voltou para o céu, o Espírito Santo que desceu para ficar com eles e conosco, a igreja, a noiva do Cordeiro, foi quem foi lembrando cada um dos profetas, cada um dos discípulos, a escrever aquilo que Jesus havia dito. O Consolador, o Espírito, ele vos lembrará tudo quanto eu tenho vos ensinado. Sabe, meus irmãos, o Senhor, Ele conhece a história, Ele tem o controle da história. Por isso que a gente que é crente vive mais tranquilo. Às vezes o povo diz: pastor, o senhor está ouvindo, está escutando as notícias da guerra? Estou. Qual é o problema? O meu Senhor é quem é o dono da história, irmãos. Ele usou reis para abençoar o seu povo, levantou ímpios para dar uma carta para a reconstrução dos muros, levantou homens, sabe, levantou o povo egípcio para na hora da saída pegar tudo que tinha de valioso e doar e dar como despojo, para que o povo saísse cheio de riqueza. Meu Deus é quem tem a palavra final. Meu Deus é o Deus da história, tudo está no controle das suas mãos, não cai uma folha sem que Ele permita. Eu sei, tem muita coisa ruim acontecendo por conta da dureza do coração dos homens, por conta da impiedade, do orgulho, da avareza. Não é a vontade de Deus, mas aquilo que Ele estabeleceu para acontecer na história da humanidade com o seu povo, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ele tem o controle. Por isso que a Bíblia diz que a primeira vinda de Cristo, como o verbo que se fez carne, diz que Jesus viria na plenitude dos tempos. Havia um tempo, havia algo para ser organizado, e quando tivesse tudo pronto, Jesus iria, e veio. Diz o texto que Ele veio na plenitude dos tempos, e diz que Ele voltará na plenitude dos tempos. Tem um tempo determinado. Jesus disse: o dia e a hora o Pai sabe. Não é que está lá sem marcar, não, irmão, já está tudo certo. E vai acontecer. Pode o mundo todo se levantar contra, mas vai acontecer. Não passa, porque o Senhor é quem é o Senhor da história. Ele tem a palavra final de todas as coisas. Então, eu estou dizendo para você aquilo que eu acredito e que é a verdade. O Senhor é o Senhor da história. Ele tem o controle da história. Sabe, as profecias provam a veracidade da Bíblia. Centenas e centenas de profecias já se cumpriram. Irmãos, tem palavras que se cumpriram há 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, depois de terem sido pronunciadas. Só mais um comentário, que eu não sei se todos sabem, mas o livro do profeta Daniel, ele foi escrito e foi revelado o que ia acontecer naquele período entre Daniel e até a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo como o Messias, o prometido. Daniel profetizou sobre os 4 maiores impérios da história daquele período. O Império Babilônico, e ele já estava no Império Babilônico, ele foi levado cativo quando Deus começou a dar a ele as revelações. Então ele revela o desfecho da história do Império Babilônico. Ele fala sobre a forma que o Império dos Medos e dos Persas iam se levantar, iam surgir, como iam sobrepujar o Império Babilônico. Depois ele fala do fim, das divisões do fim, do caos, do Império dos Medos e dos Persas, e o levantamento do Império Grego, exato, babilônico, os Medos e os Persas, depois os gregos.
ele fala como ia surgir, fala do fim, do surgimento do Império Romano, e fala com tanta precisão, que alguns críticos que não creem na palavra, eles dizem: olha, é impossível que Daniel tenha escrito esse livro antes dos acontecimentos, tamanha a precisão das profecias. Mas quando a gente coloca numa cronologia as árvores genealógicas e os acontecimentos históricos e os reis contemporâneos de Daniel, a gente percebe que Daniel viveu antes dos desdobramentos dessas mudanças do império, a partir do Império Babilônico para os demais impérios que eu acabei de citar. Estou vendo aqui que está conosco uma historiadora, né? Nossa irmã Luzinete. De história eu não entendo muito bem, mas qualquer dúvida pergunta a ela, que ela vai confirmar mais ou menos o que eu estou lhe dizendo. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A precisão das Escrituras, irmãos. A profecia, ela revela o Deus autor das Escrituras, porque ninguém conseguiria prever os acontecimentos com tanta exatidão como foi revelado, não só por Daniel, mas Isaías, Jeremias e tantos outros. Isso me dá a garantia de que o Senhor é quem é realmente o autor das Escrituras. Então, centenas e centenas de profecias se cumpriram, outras estão se cumprindo nos nossos dias, e algumas haverão de se cumprir, porque como está escrito em Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Você crê nisso? A Bíblia é infalível. A Bíblia é infalível. Isso, irmãos, deve, aquecer o meu e o seu coração. Porque quando ela promete que Jesus é o Salvador, é verdade. Como é verdade todas as outras profecias que se cumpriram, como é verdade toda essa dinâmica dessa construção que o Senhor mesmo, o Senhor mesmo fez por nós, para a glória do seu santo nome. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 diz assim: não pensem, foi Jesus que disse isso, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo o que, irmãos? Diga assim: a Bíblia é a voz de Deus, ela é infalível. Você crê nisso? E por fim, a Bíblia prova a sua veracidade pelo poder intrínseco que existe nela, pelo poder que está, entrelaçado com as suas palavras. Quando falo do poder intrínseco, estou me referindo à eficácia das Escrituras. É o único livro, a única palavra que tem o poder verdadeiramente de mudar um ser, mudar uma pessoa. Através da Bíblia, vidas são mudadas. Através da Bíblia, a história mostra que vidas foram libertas da incredulidade, libertas da idolatria, muitos libertos de vícios, libertos totalmente. Através das Escrituras, muitos já foram sarados das suas emoções. A Bíblia tem o poder, de limpar a nossa mente e construir algo novo. Eu acho belíssimo. Sarados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu tenho lido as Escrituras, e quando estou prestes a terminar o meu curso, né? Estou na reta final,
Estou bem cansado, estou me apagando, mas estou terminando. Se eu sobreviver a isso, eu pretendo no próximo ano trabalhar um pouquinho. Sabe, a beleza das Escrituras, irmãos, e como Deus trata dos nossos sentimentos, como Deus trata a terapia bíblica para a nossa vida. É algo assim belíssimo. Quantas e quantas vezes eu estou assistindo a aula e vem a exposição de um daqueles teóricos, e eu olho para a loira e eu digo: loira, esse camarada filou na Bíblia, e ele mudou o nome daquela teoria, ele botou uma teoria com o nome dele, ele filou na Bíblia, porque ele já está lá escrito. Foi desse jeito que o Senhor tratou com fulano. Loura, está vendo? Foi desse jeito que Deus tratou a ansiedade, foi desse jeito que Deus tratou a depressão, foi desse jeito que Deus tratou, sabe, aquela pessoa que não estava se encontrando. Está tudo lá. Porque a Bíblia tem esse poder de sarar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente muito mais, porque nos mostra o caminho, lâmpada para os meus pés. Então a Bíblia tem essa beleza, irmãos. A Bíblia salva vidas, sim ou não? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Eu só aprendi a ter uma fé genuína, segundo as Escrituras, que me tornou alguém justificado pela obra de Cristo na cruz, porque eu aprendi pela palavra, porque alguém me ensinou a palavra, porque alguém pregou para mim a palavra, porque eu passei a ler a palavra, porque eu passei a crer na palavra. Então, me salva da ira de Deus, da condenação eterna. A Bíblia me ensina essa caminhada, passamos a viver uma nova vida. Por isso que 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 17 diz assim: porque desde criança você conhece as Escrituras, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo, isso era Paulo dizendo ao seu pupilo Timóteo, são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Amém ou não amém? Irmãos, a Bíblia tem vida em si mesmo, gera vida para os que a leem, tem um poder transformador, tem um poder terapêutico, tem um poder purificador, tem um poder restaurador, porque a Bíblia é a própria voz de Deus. Eu quero concluir meu sermão de hoje dizendo que esses são alguns dos motivos pelo qual você deve ter uma postura diferente a respeito das Escrituras. Só alguns motivos. A Bíblia não é um livro qualquer. Por este e outros muitos motivos, nós que fazemos parte dessa igreja, continuaremos insistindo em você ler as Escrituras. 1 Timóteo 4,3 diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Em Mateus 4,4, Jesus disse, respondendo uma pergunta, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, é o guia moral e espiritual para o crente, é a única regra de fé e prática, é a carta magna
a constituição suprema daqueles que querem se tornar habitantes do reino de Deus. Eu encerro dizendo para você: leia a Bíblia. Pai querido, que nessa noite o seu Espírito possa permear cada um dos nossos corações e nos conscientizar da necessidade que temos de nos alimentar desse pão espiritual que é a sua palavra, para não perecermos na caminhada, para não deixar que seja roubado do nosso interior através dos dardos, das ciladas inflamadas do maligno. Seja roubada a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, mas que o Senhor nos ajude a compreender a importância de nos alimentarmos para que sejamos fortes, inabaláveis, servos fiéis que honram o Senhor e dão ouvidos à sua voz. Me ajude, Senhor, nessa caminhada. Ajude cada um dos meus irmãos e irmãs. Ajude aquele que está na live. Ajude aquele que ainda não conhece a sua palavra, só de ouvir falar. Que ele queira conhecer, se aprimorar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pois assim eu oro por nossas vidas, eu oro por esta igreja. Porque quando atingirmos o patamar de leitores, de pessoas que estudam, como os bereanos, Senhor, que estudavam a sua palavra, que examinavam a sua palavra, nós seremos uma igreja diferente, nós seremos uma igreja que verdadeiramente é espiritual e glorifica o seu santo nome. Nos ajude, Senhor, a nos tornarmos, ou nos torne essa verdadeira igreja, para a honra, glória e louvor do seu nome. Assim eu oro, pedindo a sua ajuda e a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha oração é que de alguma forma tenha contribuído com a sua fé e com o desejo de você ler as Escrituras, em nome de Jesus.